Bom dia, Rafaela, tudo bem? Esse é um vídeo que eu vou gravar para você de reposição de aula, tá? Já que nós não estamos tendo todas as aulas que nós teríamos presencialmente no colégio, tá bom? E aí, pensando nisso, eu gravei uma aula de revisão da atividade avaliativa. Sendo assim, você assiste o vídeo, você anota suas dúvidas, que ainda tem, se tem, né, porventura alguma dúvida. E na terça-feira nós faremos um plantão de dúvidas, que é o dia que antecede a atividade avaliativa, tá bom? Então vamos lá. Então, marquei para começar as páginas a partir da origem da vida, né? Vida e evolução, origem e evolução dos seres vivos. E a gente começa com essa frase assim, olha. O ser humano é uma espécie que considerada racional e cheia de curiosidades. Está sempre questionando tudo o que acontece ao seu redor. E diante desse comportamento é comum que se pergunte sobre a origem da vida, não somente na sua própria, mas também em todo e qualquer tipo de vida. Muito comum a gente ouvir, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O que aconteceu depois do Big Bang? Como que se formaram os primeiros seres vivos, né? E aí os cientistas ao longo dos anos, eles também começaram a se questionar sobre isso. E a partir dessas dúvidas, né, que se construiu várias hipóteses, várias explicações, só que polêmicas, contraditórias. E daí nisso surgiu então as duas teorias mais aceitas, né, que é da biogênese e a teoria da abiogênese. Então, aqui tem um pouquinho sobre umas curiosidades pessoais que nós já fizemos, né? Então nós temos aí exploração e descoberta. As ideias da origem da vida foram sendo discutidas por filósofos e cientistas, mas sempre tiveram como base duas teorias. A primeira é a teoria da abiogênese, na qual acredita-se que a vida teria surgido de uma matéria inanimada, ou seja, sem vida, ou a teoria da biogênese, onde só era possível aparecer um ser vivo a partir de matéria, a partir de outro ser vivo que já existia, né, da matéria animada, ou seja, com vida. Bom, e aí alguns cientistas que ficaram mais marcados na história desenvolveram alguns experimentos para comprovar ou para desacreditar de algumas teorias, tá bom? O primeiro deles foi no século XVII, pelo médico italiano Francesco Redi. Nesse experimento ele utilizou 2 frascos com carne, deixando um deles aberto e o outro cobriu com gases. As moscas então surgiram no primeiro frasco, mas nada aconteceu no segundo. Porém, ainda assim, alguns cientistas afirmavam a crença da abiogênese. Então, o Redi, ele comprovou. Esse daqui é o de Redi, né? Ele deixou um frasco aberto com um pedaço de carne e a carne é uma matéria a partir de um ser vivo pré-existente, né? Seja qual tipo de outro bicho seja, né? Seja qual for. E as moscas começaram a aparecer aí, né? Moscas e larvas de moscas. Já no segundo frasco, que ele cobriu com uma gaze, onde as moscas não podiam pousar e colocar os seus ovos, né? Nada aconteceu, a não ser o caldo de carne, né? Que saía ali da carne. Mas mesmo assim, então ele conseguiu provar, olha, tá vendo? Sem um outro ser vivo, não consigo formar nada. Mas mesmo assim, alguns cientistas desacreditavam nele, nessa teoria. Aí depois veio então um outro cientista também italiano chamado Lazzaro Spallanzani e ele se dispôs a fazer outro experimento. Então o que ele fez? Ele pegou um caldo de carne, esse caldo de carne não é caldo quinor, tá? É o caldo que escorre da carne. E ele ferveu durante várias horas, destruindo assim todos os micro-organismos presentes, porque a gente já sabe que as altas temperaturas são capazes de esterilizar as coisas, né? Antes de interromper a fervura, então, antes de esfriar, né, ele arrolhou um frasco, né, deixando os outros abertos. O resultado foi que nenhum organismo apareceu no frasco que ficou arrolhado,
né? Ou seja, nenhum ser vivo apareceu, mesmo depois que esfriou, né? Nenhum apareceu, porém, no frasco que ficou aberto, quando esfriou, ele então viu que surgiram micro-organismos de novo nesses frascos, né? Por quê? No ar, né, no oxigênio presente no ar, na nossa atmosfera, está cheio de micro-organismos, né? E eles entram em todos os lugares. Então, nesse frasco que ficou aberto, depois que voltou a esfriar, né, a água, os micro-organismos começaram a surgir novamente. Então, mais uma vez, ele falou, olha, ele provou, né, que sem outro tipo de vida, não tem surgimento de outra vida, né, como por exemplo aqui. Mas aí então, só no século XIX, olha só, quase 200 anos depois, né, repetiu a experiência de Spallanzani, foi o Louis Pasteur, né, e ele fez quase a mesma coisa, só que em vez de ele usar frascos com a boca reta assim, ele usou frasco com o gargalo contorcido. Então ele ferveu, né? Ele não fechou. Só que o que acontecia? Os micro-organismos não conseguiam fazer essa volta para entrar aqui. Então não surgia outro tipo de ser vivo a partir da fervura do caldo de carne. Só depois que ele quebrou o gargalo é que começa a aparecer os surgimentos dos micro-organismos. E onde estão esses micro-organismos? No ar, tá bom? Bom, e aí então, deixa eu pôr eu aqui um pouco mais para baixo. A gente vai falar um pouquinho sobre a formação de moléculas orgânicas, né? Você já sabe que os seres vivos são formados por células. Mas as células, por sua vez, elas são formadas por moléculas orgânicas. Chamamos elas, né, de moléculas orgânicas porque elas têm como principal componente o carbono, tá? Que é necessário para construir um ser vivo, certo? É a matéria-prima necessária para construir o ser vivo. E aí, pensando nisso, esse bioquímico e o biólogo, né, eles propuseram uma teoria na qual diziam que quando a vida se formou aqui, nosso planeta e nossa atmosfera era muito diferente. Eles afirmavam que a origem dos organismos vivos estava relacionada ao comportamento físico-químico da matéria inanimada. Então, para testar isso, ele construiu um experimento, né, um aparelho, onde ele colocou vapor de água, né, e também os gases que, segundo eles, deviam formar a atmosfera primitiva, que a gente já viu no primeiro bimestre, a formação da atmosfera. Esses gases, então, eles tinham átomos de hidrogênio, nitrogênio e carbono, e ele fazia circular dentro do aparelho. E ele bombardeou ainda com descarga elétrica, simbolizando os raios que acontecem na atmosfera. Depois de uma semana, foram encontrados dentro do interior do aparelho algumas moléculas orgânicas típicas de seres vivos, que são os aminoácidos, que são a base da construção das proteínas. Assim, ele conseguiu comprovar que a atmosfera primitiva já favorecia, então, o surgimento dessas moléculas, a formação espontânea de moléculas orgânicas, só que a partir de pequenas e simples moléculas que já existiam, tá? Depois disso, a gente vai falar na continuação da evolução dos seres vivos, né? E vamos falar do fixismo e do evolucionismo, né? Aqui a gente tem algumas imagens, que é o favo de mel, né, das abelhas, uma larva e um inseto, né? E aí, como vimos no item anterior, como podem ter surgido as primeiras células, mas sabemos que o nosso planeta ele é composto de uma grande biodiversidade, o que nos leva a pensar como esses seres vivos todos teriam se formado, né? Lembra sempre do que eu falo da questão religiosa, do que você acredita, do que a gente precisa fazer na escola, tá? Vamos diferenciar. E aí existem duas teorias de como esses seres vivos se adaptam e evoluem ao longo dos anos. A primeira teoria chama-se fixismo ou criacionismo. Diz que os seres vivos sempre foram como são.
Os micróbios sempre foram micróbios, as girafas sempre foram girafas e os homens sempre foram homens. Eles surgiram prontos. Então não existe essa ideia de que o homem evoluiu do macaco, de que a girafa tinha pescoço pequeno e a partir da queda de oferta de alimentos, né, de arbustos pequenos, ela precisou então esticar o seu pescoço para poder se alimentar de arbustos grandes e assim evoluíram, né? Não, o fixismo é criador e criatura, as coisas são como sempre foram e isso nunca muda. Já o evolucionismo diz que os seres vivos de hoje já se modificaram aos poucos a partir de outros tipos de seres vivos, começando de seres mais simples e se foram modificando gradativamente até as espécies mais complexas. E como que eles chegam, né, nessa evolução aí? A partir da seleção natural, certo? Bom, Rafa, você vai ler novamente essas páginas, você vai anotar todas as suas dúvidas e na terça-feira nós vamos sanar as dúvidas para quarta-feira você estar preparada para fazer a atividade, tá bom? Um beijo, fica com Deus.